Oi, gente, estamos de volta aqui com mais um Ponto R e hoje o assunto é sério. Hoje nós vamos falar de solidariedade, nós vamos falar de ajuda, nós vamos falar de acolhimento, nós vamos falar de um trabalho muito bacana que é feito por ela, Beth Raso Pereira dos Santos, que faz um trabalho que o poder público não faz. Essa mulher, em poucos dias, vocês vão saber já. Ponto R no ar. Oi, gente! Já se inscreveu no canal? Se não fez ainda, por favor, é tão simples, ó. Clica aí, se inscreva, ative os sininhos. Toda terça-feira, 19h30, tem episódio novo no ar. Compartilhe o vídeo, deixa o seu like, porque você sabe que isso é muito importante pra gente, né? E hoje eu tô aqui com essa minha amiga querida, Beth Raso, que a gente, né, de solteira, eu sou a Beth Raso, Elizabeth Raso Pereira dos Santos, que tem estado à frente aí de um trabalho bem bacana aqui na cidade de Limeira, que é o projeto Luzeiro, mas não é agora não que ela trabalha com isso. Há quanto tempo, Beth, já de solidariedade? 25 anos, Rô. Como começou isso? Ai, Rô, começou, é interessante a história. Primeiro, eu quero agradecer o convite, estar aqui Eu com que você, agradeço. estou muito feliz. Uma oportunidade da gente falar sobre um trabalho que todos podem realizar. Sim. É só querer, é só se imbuir e é muito bonito e é muito gratificante. Mas a história é interessante, porque nós começamos com o projeto Sopa, lembra? Você lembra? Faz 25 anos da Sopa? 25 anos. Foi E interessante. esse projeto Sopa tem história, gente. Tem muita Elas já história. saíram de bairros da cidade aí que eu sei, quase que embaixo de bala, né, Beth? Já. Fugimos de muita coisa já. De chuva também, sabe? E é interessante porque um grupo, começou com um grupo despretensioso e eles foram até São Paulo conhecer um projeto Sopa que tinha lá em São Paulo. Há 25 anos atrás, na realidade, eu acho que o único projeto Sopa que saía na rua para alcançar o morador de rua era o nosso. E era um grupo, eles foram até São Paulo e é interessante, começou na realidade com os dois filhos da tia Thelma, a tia Thelma Searroque. O Eduardo e o irmão dele, eles foram até São Paulo, conheceram o trabalho lá e quiseram implantar aqui em Limeira. E eles procuraram algumas pessoas ligadas a igrejas. E foram até a nossa igreja, a igreja presbiteriana, a central ali de Limeira. E aí me chamaram. Oi, Beth, o pessoal quer que a nossa igreja se envolva num trabalho, era um trabalho interdenominacional, e você tem a cara disso aí. Que era não só levar o alimento físico, né? Mas um alimento espiritual também. Na realidade, eles queriam acolher os moradores de rua, mas não tinham um trabalho de evangelização diretamente. Era acolhimento mesmo, roupa, agasalhos, era cobertores e o alimento. E aí nós começamos. E esse trabalho foi até que desse grupo entrou mais pessoas, e aí foi selecionando, porque é assim, uns ficam, outros vão. Uns não podem mais, os outros ficam conhecendo e vêm, e nós continuamos. Nós ficamos, acho que 6 anos, direto, todas as terças e sextas, distribuindo o sopão. E aí era sopa, era fruta, era bolo, era pão. Conversa, mão estendida. Aí nós começamos a ter muita doação na parte de sopa, muito legume, muita coisa. E o Vanderlei, que tem o Rosa Amarela, na época era um restaurante, muita gente conhece a Rosa Amarela. Eu tenho muita gratidão pelo Vanderlei e a família dele. E ele ficou, sabe, porque a gente fazia sopa no começo. Eu tinha uma casa que era vazia e nós nos uníamos lá e picávamos a sopa e fazíamos, e o Vanderlei ficou sabendo. O Vanderlei falou, mas imagina que vocês vão fazer a sopa, me traga as coisas aqui que eu faço.
Eu tenho o restaurante industrial, a gente termina as refeições logo 11 horas, eles já estavam distribuindo, né? Porque ele tinha um restaurante, ele fazia marmitex, né, para distribuir. E já tinha, né, ó, aquelas panelas enormes. Não, nós compramos as panelas, porque ele tinha as deles, aí nós adquirimos as nossas, e ele conseguia entregar pra gente por semana 700 litros de sopa. Nossa! Era 350 E transportava litros, tudo naquela perua. tudo naquela Kombi. A gente encomendava sozinha. E pela quantidade de sopa e doações, a gente tinha aqui em Limeira, iniciando o assentamento lá do Ernesto Kiel. Eu lembro. O assentamento do sem teto, né? E a gente, como era muito, a gente ia lá, distribuía para as crianças. Ali nós começamos um trabalho junto às famílias, porque a gente subia com uma turma de 12, 15 pessoas. E a gente atendia até as famílias ali, e a gente acabava correndo a semana toda, porque a gente distribuía sopa na terça e a gente acabava criando vínculos. E a gente ia, era consulta médica, remédio, óculos, roupa, ligava água. Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente ia fazendo isso. Depois a gente deixava um pouco menos de sopa e a gente descia aqui para o centro da cidade. E a gente fazia toda a zona do Meretrício ali, perto da rodoviária. Ali, mais os moradores de rua e alguns viciados, alcoólatras que a gente encontrava. A gente tinha a nossa freguesia. Eles ficavam esperando. Eles ficavam esperando. Betty, nos dias de frio deve ser, porque ainda quando tá com calor, você vê a pessoa, às vezes a gente dentro de casa, você fala, nossa, né, vou pôr meu colchão no quintal para dormir, que é calor. Mas esses dias, né, como ontem, hoje fez frio, você passa, você vê aquela pessoa lá, é de cortar o coração, né? E estamos num momento difícil, não só no país, no mundo, e estamos aí no mapa da fome de novo. Como é que você lida com isso? Como é que fica o coração? Precisa ter um preparo emocional? Precisa ter algum tipo... Você faz terapia? Ou você consegue o que você ouve ali? Você consegue filtrar, não traz para casa? Não atrapalha o seu dia? Porque eu tenho... Várias vezes falei para você que eu gostaria de ir junto, mas eu tenho particularmente... Não sei se eu conseguiria já assim num caso muito difícil. Eu acho que ali eu ia me desmanchar e não sei se eu juntava para voltar para casa, sabe? Olha, Rô, é um aprendizado. Confesso que no começo era difícil, porque a tendência nossa é querer salvar o mundo, né? Sim. A gente acaba até exagera, a gente acaba até fazendo mais do que pode. E uma das coisas que eu converso muito com os voluntários é isso. Você pensa o que você gostaria de fazer, o que você pode fazer, e não adianta você descobrir um santo para cobrir o outro. É um ditado popular, mas a verdade é essa. Não adianta você largar a sua vida, a sua família, nós temos prioridades, né? E a gente tem que respeitá-las. Então, a gente, é um aprendizado. Daí você vai aprendendo a lidar com essa situação e você aprende que, como você não pode salvar o mundo, o que eu posso fazer? O que eu posso doar? Qual é o tempo que eu tenho? O que eu tenho nas minhas mãos? E aí você começa a se organizar. Sim. E porque no começo era assim, quando a gente ia no assentamento de sem-tetos, eram pessoas em barracos de lona, barracos plásticos, muita criança. E nasce criança todo dia nesse lugar. Sim, é muita criança. Então, cada chuva forte, eu chorava na janela. Porque eu lembrava da Dona Maria, eu lembrava do Joãozinho, eu lembrava do Zezinho. Eu falei, meu Deus, está entrando água tudo naqueles barracos, aquela loucura. E aí você fala, não, daí você para e fala, não, calma, vamos nos organizar. E aí você vai aprendendo a lidar com essa situação. Você, não é que você chega na sua casa e esquece, porque um trabalho desse não fica só naquele momento. Sim, aí eu vou lá, eu jogo a sopa lá, eu jogo o cobertor e viro as costas e vou embora. É do nosso perfil se envolver, né?
e conversar, e você acaba conhecendo, principalmente como a gente voltava, terça voltava na sexta, você acaba conhecendo a história. E aí que você começa a criar a rede de ajuda, mas você acaba levando um pouco para casa, assim, mas você aprende a lidar. A lidar. E ainda mais se a pessoa está no nível de carência, né? Carência de tudo, né? Não só do material, mas vivendo nessa situação, a hora que chega ali, vê uma pessoa diferente, ela quer o quê? Ela quer conversar, ela quer contar história, ela quer dividir, né? E nisso se acaba se envolvendo mais do que imaginou no começo. O trabalho de rua, ele é interessante. Nesse inverno, né, as pessoas me ligam e falam assim, você vai fazer algum trabalho na rua? Eu quero ir junto, todo mundo quer. Quando esfria, principalmente pandemia, pós-pandemia, ficou todo mundo sensibilizado e as pessoas ligavam, Beth, você vai, eu quero ir. Então, mandavam muita coisa. Chegou 300 cobertores, assim, no porta da minha casa. 300. Primeiro, não tem 20, 30 moradores de rua. Não tem. E aí, você leva a pessoa. Então, quando você chega e tem os pontos, eles têm os pontos. Não é só morador de rua, às vezes a pessoa tem uma casa, mas ela também está sendo coberta. Não, eu tô falando, a casa é outra frente que a gente faz. Entendi. O morador de rua, né, que é onde todo mundo se sensibiliza e sai. Porque não, ele tá morrendo de frio, tá, e morre mesmo. Morre. Principalmente porque ele bebe. Ele entra em estado de narcose, ele desmaia de sono, porque bebeu muito, e ali ele morre de frio, nem percebe. Sabe? Então, morre mesmo. Então, as pessoas saíam, então a gente chegava nos pontos, e os pontos que eles ficam. Aí você chegava lá, tinha um senhor embaixo de uma ponte. E a hora que nós entramos, eu acendia a lanterna. Oi, senhor, como é que o senhor tá? Tô bem, isso aqui. A hora que eu levantei a coberta, o pessoal vê, eu levanto mesmo. Tinha 20 marmitas embaixo da coberta dele. 20 marmitas numa noite. Quer dizer, 20 pessoas passaram grupos, lá. Casais, porque assim, são casais, grupos, jovens, pessoal de academia, 5, 6, então é muita gente. Não dá tempo dele comer no mês aquilo ali, né? E aí vai estragar. Cobertores, 5, 6, 7 cobertores. Porque eles usam e jogam fora. Por quê? Não é maldade, não tem onde guardar, eles moram na rua. Não tem onde lavar, aquilo fica fedendo. Eles urinam, às vezes, eles bebem, eles urinam ali. Então, de fato, não é muito. Mas ele tinha vários cobertores embrulhados ainda, empacotados ali. Então, passando isso, nós fomos até um senhor que mora num barraquinho e ele estava sentadinho ali. Eu entrei também, aquele monte de marmita, cobertor, tinha até saco de ração para o cachorro dele. Eu falei, sempre que tem cachorro, né, Beth? Aí eu parei, né, vi tudo aquilo lá, eu não deixei nem descer a comida. Eu falei, o que o senhor quer? Ele falou, você sabe o que eu queria na realidade, dona? Ele chama a gente de dona, né? Sabe o que eu queria, dona? Um chá e alguém que sentasse aqui para conversar comigo. Isso era 00:30. Então eu falei, gente, não é só de comida, né, que eles vivem, que eles necessitam. E você sentou, com certeza. Absolutamente, né? Sem dúvida. Aí fica todo mundo chamando, vambora, mas a gente fica porque é o que é a necessidade dele naquele momento. Como tem uns que querem comer mesmo. Principalmente os que estão passando, né? Você pega alguns que estão passando, que não são o morador ali de rua. Ele está passando, então ele come. Então você acha de tudo, né? Mas a realidade é que eles querem atenção mesmo. É uma triste realidade. E o Luzeiro existe há 2 anos? Começou na pandemia? Antes? O Luzeiro começou há 1 ano e meio, né? Está aí há 1 ano e meio. E o Luzeiro, no meio da pandemia. No começo, né? Foi no começo. E foi interessante porque eu comecei esse trabalho, daí quando os meus filhos, aquilo que eu falo para vocês, não adianta cobrir um, descobrir o outro. Meus filhos estavam adolescentes, né? E eu acabei me afastando um pouco desse trabalho direto. Mas o indireto a gente nunca para, né? Porque você está sempre... As pessoas conhecem a gente, ligam e vão em casa e pedem. Você está sempre acudindo a alguém.
Aí eu saí dessa linha de frente e agora, quando o Júlio, sou esposa do Júlio, doutor Júlio. Inclusive o Júlio deve receber muitos pedidos na Câmara, né? Como vereador, foi vice-prefeito. Tem muita demanda que começa ali, vem por ali. Sim. O Júlio, o doutor Júlio é ortopedista e traumatologista e está vereador e há 20 anos envolvido na política, né? E a política traz muita demanda social. E não é só pedido de ajuda médica, né, Beth? Tem muita coisa. E ali no gabinete, quando o Júlio retorna agora para a Câmara dos Vereadores, né? Eu fui lá com minha esposa arrumar o gabinete. Pus um tapete, um vasinho, pintar a parede. E os 2 assessores lá, experientes na parte de política, e nós começamos a conversar a respeito do social. E eles começaram a perguntar para mim, porque a gente faz os projetos que a gente vai com a igreja, né? Uhum. Que a gente faz atendimento médico e dentário no sertão, né? Agora eles estão indo para Pernambuco. Essa vez eu não vou, mas a gente já foi para o Vale do Jequitinhonha, que é o quadrilátero da miséria. Não, do Projeto ID ou não? Do Projeto ID, que daí é um projeto que é da Igreja Presbiteriana e a gente participa. Uhum. E a gente contando tudo isso. Você foi, inclusive, para... Fui para Albânia. Albânia. Vamos fazer atendimento na Albânia. A miséria lá também é tanto quanto aqui? É uma miséria, é interessante. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para o Eduardo, que é um missionário brasileiro que mora lá na Albânia. E eu falei, o Eduardo, porque nós fomos atender refugiados, né? Sequelados do comunismo. Nós conhecemos de perto o que é o comunismo, o que o comunismo faz com a sociedade, e o comunismo faz com o indivíduo. É muito sério, não é brincadeira. E eu falei, mas escuta, eu não estou vendo muita miséria, aonde nós entramos para atendimento, né? Não estou vendo muita miséria. Ele falou, Beth, cada local tem a sua miséria. Olha, é uma verdade. É uma verdade. E lá a miséria era existencial. Era uma miséria de dignidades, falta de dignidade, sabe? Que triste, gente. As pessoas ficam mortos-vivos, porque eles perdem o poder de escolha, né? Uhum. Perde a liberdade total. Você não tem liberdade nem para criar um filho. Mas a Albânia não é comunista. Agora não. Faz 20 anos que eles falam lá, os albaneses, que eles foram salvos e libertos, é o termo que eles usam. Há 20 anos nós fomos salvos e libertos do comunismo. O comunismo é bom só para quem está no poder. Só para o poder. E aí, essa miséria lá na Albânia é diferente, mas vamos voltar ao que eu comecei a falar sobre o projeto ID. Aí eu comentando com esses assessores, né? Eles falaram, nossa, dona Beth, eu não sabia que a senhora fazia isso. Porque eu sempre fiz escondido, eu nunca mostrei. A gente acredita, como tem muita gente, Rosane, que faz. Você não tem noção como você descobre nesse trabalho que eu estou agora, que eu ousei mostrar, né? Que foi uma luta para mim, mas eu ousei mostrar quanta gente eu descobri que faz muita coisa e quer. Eu vejo às vezes nos seus stories que você encontra já daí junta e vai. Porque a sopa foram 25 anos, mas um trabalho informal, né, Beth? Agora o Luzeiro foi um trabalho diferente. O Luzeiro agora tem estatuto. Então, é aí que eu quero chegar, é um instituto. Instituto. É um instituto. Quando nós começamos a conversar ali, eles falaram assim, a senhora leva a gente junto? Eles estavam brincando quando eu saio para missões, né? Eu falei, se vocês quiserem, eu levo, né? Brinquei com isso, daí surgiu naquela semana uma criança com um diagnóstico de tumor cerebral, uma criança de 4 anos, numa família de vulnerabilidade social e econômica total. E precisando de leite, precisando de tudo. E eu fui lá, eu falei, vocês querem ir comigo? Vocês querem conhecer o trabalho que a gente faz? Vamos, né? Mas é esse trabalho que eu falo para você. Eu pego um casal de amigos e a gente vai. Eles foram.
Mas nós chegamos na casa e eu fiz a minha abordagem, né, leiga, bem leiga do meu costume. E o que você está precisando? Você está precisando de fralda, de leite, de comida? E conversando, daqui a pouco eles sentaram e eles falaram assim: ô mãe, cadê o diagnóstico da menina? Cadê a documentação do atendimento? A senhora tem LOAS? A senhora tem aluguel social? A senhora tem... Aí eu comecei a observar que eles iriam completar o trabalho de uma coisa que eu não conhecia. Sim. E é exatamente a parte política, a parte abençoada da política. Da política que visa o bem da população realmente. O que era para ser a política de verdade, que infelizmente Exatamente. não é. Tem muita gente fazendo política de verdade, mas infelizmente É a maioria... a minoria que faz essa política. A maioria se embebe no poder e aí começa a criar planos de manutenção desse poder, né? Do seu grupo, né? Que eu costumo falar que é o rei e os amigos do rei. Né? É um benefício próprio, encher o meu bolso. E aí eles fizeram toda essa parte da menina. Foram atrás, nós conseguimos receituário de nutricionista para conseguir o leite, que tem tudo certinho lá para você conseguir. A prefeitura ajuda muito. Sim. Mas você tem que ter todo o trâmite burocrático e eles sabem fazer. Fizeram todo o trâmite e nós conseguimos organizar tanto a parte, o que faltou da prefeitura, a gente completou. E aí que o Murilo entrou. Aí o Murilo entra e aí, nossa, eu saí de lá. Falei, nossa, esse negócio, que 10, nós conseguimos cobrir tudo. E eles também saíram impactados também com a forma da abordagem não política, né? Que eu tinha. Foram complementados. Que na realidade é uma política, você está cuidando da população, mas era uma abordagem diferente. E aí eles ligaram para mim: Beth, chegou uma família aqui no gabinete que está assim, 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 assim. Nós vamos fazer essa parte, às vezes precisa de judicialização de medicamento, orientação, às vezes eles não sabem nem que eles têm o direito, eles não sabem nem aonde buscar. E isso o gabinete faz. Falar em direito, a maioria das pessoas que tiveram um câncer, elas não sabem que elas não precisam mais pagar imposto de renda, que elas são isentas de várias coisas, né? São coisas que não são divulgadas. É lógico, isso é ônus. É um ônus público, né? E então eles não querem, lógico, a pessoa quer que mais que você pague o seu imposto de renda. E umas coisas que realmente não são divulgadas. Você sabe que o sistema político criado na questão de atendimento ao público e os direitos da população, porque a política nada mais existe para a população. Sim. Então tudo, se você pensar, Brasília, âmbito federal, estadual, municipal, o vereador é aqui. O final de tudo isso que acontece, o final da coisa é o povo. Sim. E principalmente o que precisa, o necessitado. Então, o povo precisa lembrar que nós, povo, somos os patrões. Então, e muitas vezes esse sistema, ele não funciona de maneira correta. Por causa de muitos vícios, vícios políticos também, vícios administrativos, vícios dessa manutenção do poder. Se a gente for falar aqui, a gente fica 3 dias sem parar. Mas isso aí começou, então, né? E aí, quando os portugueses chegaram aqui, já trouxeram esse vício. Humanização do atendimento, a Isso rede informatizada. Então tem muita coisa a ser feita, entendeu? Que muitas vezes depende do ser humano. E esse sistema de consciência coletiva tem que mudar. Com certeza. E está faltando parâmetros, né? Parâmetros claros do que é certo e do que é errado. Existe uma negociação. Eu costumo dizer que nós vamos entrar na esfera que a política hoje perdeu-se a motivação correta. E às vezes a pessoa nem tem noção dessa motivação correta. Sim. Não tem alguém que fale para ela, a motivação correta é essa.
Não tem. Então criou-se um sistema político. E as pessoas, muitas vezes, pessoas de bem, entram nesse sistema e acham que é certo. E conseguem separar a pessoa que está em casa da pessoa que é política. Aqui eu posso fazer. Aqui eu posso fazer errado. Aqui em casa eu não faço, na igreja onde eu estou, na sociedade, na minha família, mas aqui eu posso, virou um jogo. E o marketing político está violento. Vende-se personagens. E a população compra. Porque existe é muito avançado, né? Hoje está muito avançado. Brasileiro que é meio assim, na questão de voto, gente, que acredita em tudo. Não sei, acho que aquilo que o Eduardo, voltando lá, cada país tem o seu problema. E interessante que de 2 meses para cá, eu conversei com 3 casais, um com filho, outro sem filho, que vem vindo embora dos Estados Unidos, não querem ficar lá. Não está fazendo bem para eles. Porque toda aquela facilidade que a gente não tem, que a gente imagina, né? Assim, a tecnologia avançada, as casas, roupas, é tudo mais barato, eu compro mais barato. Talvez aqui não tenha isso, mas existe uma outra coisa que o Brasil tem que lá não tem, que é o relacionamento humano. Aqui o brasileiro um acode o outro, sabe? Então, cada lugar tem a sua falha, né? Sim. E aqui no Brasil, infelizmente, acredito, um país considerado novo, né? Ainda, e com muita coisa ainda a ser desenvolvida. Você pega os Estados Unidos, você pega um país da Europa, o que eles recolhem de dinheiro é para manter o que já tem. Aqui nós estamos em construção, né? Então, a política, as pessoas têm que ter consciência e buscar um discernimento das fakes, né? Sim. Das pessoas fakes, porque é muita mentira, Rosiane. Com certeza. É muita mentira e o povo às vezes fica perdido, não sabe no que acreditar. E acaba votando errado, porque o sistema, né? O sistema tá mentiroso, engana. Na época da eleição, né, todo mundo... Política virou meio de vida, né? Todo mundo vai na igreja, né? Todo mundo Então, é difícil. As pessoas, você pedir voto é interessante. Vamos pedir, tá certo, é lícito. Você entrar num pleito político precisa ter coragem. Precisa ter coragem e a motivação, que é o problema muitas vezes, né? Porque às vezes grupos de interesses particulares e próprios e pessoais, né? Mas a pessoa precisa ter coragem. O pedir voto, ele é lícito. Mas a gente tem que ver a vida da pessoa, né? Sim. Prestar atenção, né? As pessoas dão sinais, a gente não quer ver. Aí é o problema do marketing, né? O marketing hoje político se especializou muito. Sim. Muito. Muito forte. Desde o corte de cabelo que ele tem que usar. Tudo. Roupa, o tom de voz, como se portar. E cria-se o personagem. Nós vamos criar uma boazinha que gosta da família, que gosta do pobre, que gosta... E cria aquele personagem, uma novela, né? Sim. E as pessoas compram. Infelizmente. Roberta, então daí juntou a sua parte. Então, aí mais sensível do problema. E eu tinha uma parte eu sou leiga, né? Eu não sou assistente social, não sou formada nessa área em nada, eu sou leiga. E por incrível que pareça, como é que eles chamam? Os atores, né? Os atores da sociedade, os atores leigos, eles são muito ouvidos. A experiência de vida deles é muito forte e agrega muito. Sim. Então é muito bom quando você pega um ator leigo e você pega um formado, dá um equilíbrio 10. E aí, com a minha experiência no lidar com as pessoas, porque eu não consigo chegar e jogar uma cesta básica lá na porta e virar. Eu entro na casa, eu quero saber o que está acontecendo, sento para conversar, sento para tomar café, a gente
e se envolve. Eu entro no lar da pessoa. Eu me envolvo com a pessoa, porque o meu alvo não é a fome dela. Por que ela está com fome? Ou por que ela chegou nessa situação? O que está acontecendo ali? Porque só deixar a cesta básica é fácil. Entende? Então, às vezes a pessoa está com fome porque está doente e não consegue trabalhar. Se eu não cuidar da doença dela, se ela não sarar, se ela não tiver uma roupa, se ela não tiver condição de sair, se ela não tiver um dente mais ou menos decente, hoje uma pessoa banguela não consegue emprego. Com certeza. Então você tem que refazer toda aquela, né? Ah, é vagabundo, eu escuto muito isso. Ah, não, eu já ouvi assim, ó, não te ajudo porque é vagabundo, não trabalha, não faz nada, por isso que tá desse jeito. Aí você fala, por que ele chegou nisso, né? O que aconteceu que ele chegou? As frustrações, as decepções, as perdas, Sim. mortes, sabe? Então tem um monte de fatores que vêm, às vezes, Rosiane, de 2 gerações atrás. Situações que foram criadas lá pelo bisavô e vem vindo, e vem arrastando a família. E aí ele chega ali, você vai deixar morrer? De jeito Não, nenhum. porque é vagabundo, então ele vai morrer. Aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer esse ping-pong aí. Aí eles chegaram e falaram assim, você tem que mostrar o que você faz. Eu falei, não vou mostrar não, você tá louco? De jeito nenhum, o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Não, eu faço tudo sem ninguém saber. E muitas vezes isso também é orgulho. Sim, Eu sou boa, sim, eu faço, ninguém fica sabendo. Não, você tem que mostrar. Eu falei, mas não quer mostrar. Não, você tem que mostrar porque você vai conseguir mais. E a primeira foto, nossa, que sofrimento que foi pra mim. Aí fiz uma vez e fiz a segunda, postei, tirei, pus. E foi ótimo. Porque eu também não sabia que as pessoas já sabiam que eu fazia isso, né? Eu não sabia. Ah, vá. Ah, já não sabia, Você gente. não sabe até que ponto as pessoas sabem. Como você não fala pra ninguém, Mas só dentro da igreja, saiba. quantos membros tem aquela igreja? Mas Já aí é um começou. conta pro outro. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E da onde veio o nome? Projeto Luzeiro. O Luzeiro foi interessante. Nós fizemos uma carta de parabenizando a Igreja Presbiteriana pelo aniversário de 95 anos dela nesse ano. E o Murilo é o redator lá do gabinete. E aí... Ele é jornalista. É jornalista e é advogado, né? E escreve muito bem. Ele falou, Beth, me ajuda, Murilo não é presbiteriano e nem evangélico. E ele falou, me dá um texto aqui para mim fechar essa moção de parabenização do aniversário. Daí eu peguei e escrevi que a igreja continuasse sendo o carvalho, né, na beira das águas, dando flores, dando sombra, dando folhas e um luzeiro sobre a cidade. Mais ou menos isso. Escrevi lá. O Murilo corrigiu e ele veio entregar. Daí ele entregou, saiu na rua e a gente lutando com o nome, né? Lutando com o nome, que nome que a gente ia pôr no instituto. Ele ligou para mim da rua e falou assim, Beth, você pode falar um pouquinho? Eu falei, posso. Ele falou assim, eu tenho uma sugestão do nome. E Luzeiro. Eu falei, Murilo, que nome bonito, de onde você tirou isso? Daquele negócio que você escreveu. Mas é um versículo. É um versículo, né, da carta do apóstolo Paulo. Voando aqui. É benção, quando voa é benção. É a carta de Paulo aos Filipenses, né, do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele conclama os filipenses a andarem de maneira justa, né, de maneira a agradar a Deus, de maneira a ser realmente um luzeiro. Então ele escreve aqui, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ah, que bacana. Então Paulo pede para você ser um luzeiro. Mas o que é um luzeiro? Um luzeiro não é uma lâmpada. O luzeiro, biblicamente falando, ele é o sol, a lua e as estrelas.
E quando você vai estudar por que existe o Sol, por que existe a Lua, o Sol ele aquece, ele faz florescer, ele dá vida, ele ilumina, ele dirige, ele comanda as horas. Você não. E as pessoas só lembram a ilumina. O mundo só vive, a natureza só vive porque tem o Sol. A Lua determina a noite. Ela também conduz, ela inspira as estrelas. Então, tem um significado muito grande no sentido de condução da humanidade. E ele acaba, como o luzeiro, ele não tem, um luzeiro, o Sol é o Sol. Quando ele aparece, não tem o que você duvide dele, e ele é constante. Ele está ali todos os dias. Ele é constante. Então, o luzeiro também é levado para uma simbologia de um homem correto. Um homem que faz a diferença. Um homem que conduz a humanidade, que traz vida, que ilumina, que traz luz, que conduz. Então, o nome é perfeito. Tem todo um significado. Não tinha um nome melhor, que nós ali, a gente fala, Deus nos deu o nome. E daí você fez toda a parte burocrática, virou instituto. E começou. E agora a gente tem várias frentes. A gente trabalha em muitas frentes, né? A gente tem uma... Você faz atendimento em algumas igrejas católicas? Olha, a gente tem a primeira, as visitas às famílias, que é a demanda que chega ali, e a demanda que é social, eles passam para mim. O luzeiro é meu entre aspas. Eu dirijo, né? É uma ideia minha. Você é presidente. Sou a presidente e a maneira como ele conduz é minha, a estratégia é minha. O gabinete passa para o luzeiro e o gabinete nos ajuda nas questões jurídicas, burocráticas, naquilo. Então, é como se o gabinete prestasse serviço para o luzeiro, de alguma forma. E ali a demanda maior vem dali, porque a população vai ali. Sim. Eles telefonam ali, eles vão buscar ali. Então, tem casos que eles não conseguem resolver e eles mandam para o luzeiro. E aí eu comando ali. E aí a gente tem a parte das visitas nas casas, né? E aí a gente tem os atendimentos locais, voluntários médicos, que são as quartas-feiras. Toda quarta-feira o luzeiro vai em uma igreja. Eu vi que você tem atendimento médico, odontológico, veterinário e a fisioterapeuta que vai ali junto com a ortopedia. E tem psicóloga também? Então, aí nós temos a rede que atende nos consultórios. Nós temos mais de 15 médicos. Eu não sabia. Eles, como eles não vão lá, eles não pedem, você manda aqui que eu atendo aqui. E eles atendem particular no consultório deles. Escuta, luzeiro, assim, assim. Geralmente o contato é meu, porque os médicos geralmente são amigos nossos, né? E eu ligo e eu consigo na hora todas as especialidades, assim, diretamente são 15 ali, que a hora que eu ligar, eles e aí esse médico pede um exame para essa pessoa, está fazendo um atendimento particular, entre aspas. Então, daí consegue na rede pública? Consegue, assim. Muitas vezes a gente consegue até o exame voluntariamente também. A gente consegue muitos exames. Tem laboratórios, tem clínicas de imagem. Que são parceiros? Você liga, pede, vem cá que eu faço para você. Interessante. É o luzeiro? É você? É Beth? É Dr. Júlio? Manda aqui que eu faço. Não tem, sabe? Vai embora. Às vezes a secretária já até conhece. O que faz um bom nome, tá? Fica aqui uma ressalva e um parênteses. Né, Beth? Como que a Bíblia fala, um bom nome vale mais que riquezas. E aí, quando a gente precisa, ou a gente leva, ou a pessoa até mesmo vai, mas é tudo organizadinho, né? A gente vai com uma carta, com referência, a gente passa... Toda a parte de agendamento de consulta é o luzeiro que faz. A gente tem contato com a secretária, às vezes quando é alguma especialidade, agora a gente tem quase todas, né? Eu ligo direto para o amigo, escuta. Aí já põe a secretária com secretária, e aí o médico já autoriza. Fala, quando é de lá para a secretária, pode marcar.
Então a gente só vai para a secretária. Assim, Porque às vezes o negócio barra ali na secretária, né? Se ela tem o aval já do médico, fica mais fácil. E às vezes, quando a gente precisa de alguma coisa da rede pública, a gente consegue. Porque daí a gente já orienta o próprio paciente, ele vai até a rede pública, ele é atendido na rede pública, e a própria rede pública já encaminha. A gente orienta, a gente consegue. Não é nada de pedir para estar na frente, não. A gente encaminha, ensina ele a buscar. Muitas vezes ele não sabe buscar. A gente ensina. É importante isso, porque você não vai estar lá sempre. Então a pessoa tem que saber na próxima vez como ela vai. Você precisa orientar, ele precisa saber buscar isso. Sim. Porque aí ele começa a andar com as pernas dele. E aquela vez que eu vi aqui pela sua rede social, a reforma daquela senhorinha? Eram duas senhorinhas? A senhora, terminou? A casa da frente terminou. A casa da frente morava a senhora, um problema cognitivo seríssimo, a dona Vitalina, né? A filha, que também tem problema cognitivo, e o neto, que é autista. Nossa. Moravam os três na mesma casa, na casa que era da mãe, uma casa de mais de 60 anos, que morava o irmão que cuidava dos três. O velhinho faleceu. E elas acabaram ficando sozinhas. Atrás, no mesmo terreno, mora mais duas irmãs. Só que aquela casinha ali da frente, quando nós chegamos, uma casa de mais de 60 anos, ela saía escorpião pela parede. Que horror. Então, quando nós vimos aquilo, eu falei, não tem o que fazer. A casa é delas, umidade, vazamento, uma loucura. E aí a gente abraçou aquilo lá. Abraçou e eu lembro de sábado, ela sentava na calçada, viu, gente, comendo um marmitex ali, porque passavam o sábado. E todo mundo. O Guaíba dava o marmitex. Porque os pedreiros eram voluntários. Todos voluntários? Todos voluntários. E aí o Guaíba mandava as marmitas pra gente. A gente foi lá conversar com o João. E o João, não, passa que pegar. E a gente pegava, passava, levava. E eles ficavam ali a parte da manhã, almoçavam com a gente, ficava até 2, 3 horas da tarde. Nós temos, acho que 10 ou 12 sábados. Eu lembro que você tirou um pessoal que estava morando no estacionamento Tiramos. Foi, acho que até a família que eu fiz umas doações lá também. Fez. Tem bastante. Outro que eu tinha lembrado agora, a menina estava grávida, né, do estacionamento, que foi para uma casa, que vocês conseguiram alugar uma casa. 13 anos. Não, grávida com os 13 anos, 13 que dó. anos. E quando tem esses atendimentos, acaba passando também por um atendimento espiritual? Você acaba levando a palavra de Deus junto? Sim. Toda vez? Existe abertura para isso? Ou tem um que já fala, não, você vai falar de Deus, não quero saber? Sempre tem. Eles estão sempre abertos. E assim, a gente... o importante, a gente sabe, somos cristãs e nós sabemos da importância, né, de uma vida espiritual saudável. Sim, né? Com certeza. Da fé, a importância da fé, o que a fé faz. E já vi tive muitas experiências fortes no sentido de Deus agir e resolver a situação, muitas vezes escapar da nossa mão. A dona Vitalina, eu saí pedindo material de construção, é difícil, não é fácil. Você ganha muita coisa, às vezes, que não é suficiente, coisa usada, e ali a gente precisava de coisa, de material, ir numa construtora e comprar. O construtor, que era um amigo nosso, falou, não, Beth, eu vejo para você. Foi lá, fez o orçamento. Eu lembro que eu acordei de madrugada com aquele peso, eu falei, Deus do céu, eu preciso comprar isso. Eu não tenho todo o montante, né? Como é que eu faço? De madrugada, no dia de manhã, eu fui até a cozinha de casa, meu telefone tocou, uma voluntária nossa, falou, Beth, o que você está precisando?
Eu parei, que pergunta direta e reta daquele jeito, né? Eu falei, eu tô... Tô precisando de alguns mil reais. Mas você já me ajuda tanto. Material. Essa pessoa é uma amiga, ela manda cestas e cestas assim todo mês pra mim. Bastante, bastante. Eu falei, mas você já me ajuda? Ela falou, não, quero ajudar mais. E ela fez uma pergunta tão incisiva, o que é que você quer? Parecia que ela tinha ouvido a minha oração lá. Eu falei, olha, eu vou pedir, tá? Eu preciso de tantos mil reais, é isso. Ela falou assim, depois do almoço você passa lá, me manda a lista de material que eu vou comprar. Ela comprou tudo. Olha que beleza, tudo. E a casa da Dona Vitalina ficou tudo. Sem escorpião, sem umidade. Olha que beleza. Eu falo que a doação, ela é as pessoas, o que eu mais gosto no Luzeiro, Rosiane... Você tem uma frase que eu gosto, a doação passa pelo coração. Aí, o que eu mais gosto no Luzeiro é mexer com o voluntário. É muito interessante. Porque você não mexe só com quem está recebendo a doação. Quem está recebendo a doação está ali na aflição, agradece... Mas são coisas pontuais ali que precisa de muito mais, né? Uhum. A Dona Vitalina ali, nós precisamos fazer um trabalho muito maior do que reformar a casa dela. Vou ensinar ela a manter a casa arrumada. Elas estão lá. Ensinar aquela menina a tristeza que elas tinham porque o tio tinha morrido e não conseguia mais arrumar a casa para elas. Porque quem arrumava a casa era o tio. Ele limpava a casa. Ele mantinha a casa organizada. As duas têm um pouco de problema. A Dona Vitalina é muito problema cognitivo. E a menina é muito peso para ela, porque ela cuida da mãe e cuida da criança. Então é muito peso. E tivemos que lidar com aquela tristeza também, né? Daquela falta. Então, mas o doador é muito interessante. Porque quando você recebe a doação dele, eu falo que é uma coisa sobrenatural, Rosiane. O pessoal acha interessante. Mas é uma cadeia. As diferenças, nós estamos aqui com todas as diferenças e nós estamos aqui para servir, Rô. Sim. O que me sobra, falta para o outro muitas vezes. Eu não estou fazendo apologia à miséria, não é isso não. Eu acho que você trabalha, você ganha, você tem todo o direito. Mas você também precisa descobrir em você o propósito da sua vida aqui na Terra. Para que você está aqui? Você está aqui para servir. E quando você estende a sua mão e coloca o coração naquilo, que é a misericórdia, né? Você colocar o coração na miséria do outro. Você recebe uma alegria divina. Gente! Miséria no coração na miséria do outro. Misericórdia. Então, quando você descobre isso, a alegria que você tem e a sensação de que a sua missão está sendo cumprida. Existe um propósito, isso eu falo, propósito de missão e de vida. Todos temos esse propósito, né? Então, quando a pessoa descobre, quando eu pego a doação, levo lá e mando para a pessoa vibra, a pessoa se sente útil, a pessoa fala, nossa, eu estou ajudando. Sim. E vem para fora alguma coisa que é intrínseca do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus dentro de você, que nada mais é do que acudir o outro, acudir o próximo. É aquilo que Deus fez, né? Ele manda o filho dele, é o máximo do altruísmo, eu me emociono quando eu falo. Com certeza. O máximo do altruísmo e da entrega. Um filho que era rei, né? E ele se esvazia da sua realeza, se faz homem, pobre. E vem pobre, e Deus entrega para que a gente possa ser religado a Ele, para que a nossa alma seja... Porque nós não somos da terra, nós não podemos ser daqui, não tem como sermos só daqui. Aí, quando ele entrega nesse altruísmo, nessa obra de amor pleno, absoluto e perfeito, né? Para que nós pudéssemos ser justificados e saber que a nossa vida não é aqui, porque a vida é muito dura, Rosiane. Sim. Muita diferença, muitas escolhas erradas, muitas consequências, muitas desavenças, muita coisa que acontece com a gente que nem é culpa da gente. E aquilo que você falou
do caso aí de 2 gerações atrás, como a gente carrega, né? Carrega. E as pessoas acham que não, que foi, que passou e vem vindo. Às vezes muita gente está sofrendo. Não é só questão. São condutas, né, erradas, Sim. onde vai levando a pessoa a perdas materiais. Uhum. E aí ele já não tem o que passar para aquele filho, depois aquele filho já não tem como sustentar aquele. E vai indo, e aquilo vai degringolando. Vira né? uma bancarrota. Vira. Então a É. gente gosta de mexer com o voluntário, porque às vezes eu falo, nossa gente, porque esse voluntário eu provoco nele esse altruísmo, esse ajudar. Sim. E para mim é interessante, ele não precisa ajudar o luzeiro. Ele tem que ajudar. A gente tem que se unir. E você vê os 2 lados, né? Porque todo mundo fala, você tem problema? Vai ser voluntário num hospital de câncer, em qualquer coisa, você vai já falar, cadê meu problema, né? E então você vive os 2 lados, né? Sim, os 2 lados. De quem doa as doações que eu fiz para você, fiz aquilo que você falou, já não estava me servindo, foi a geladeira, foi o fogão, foi cama, sei lá o quê. Ia ficar lá no fundo. Certo? Mas a hora que foram lá buscar, gente, era uma cama usada. E aí você falou, a menina não tem. O menino tá dormindo com a mãe numa cama de solteiro. Foi uma cama de solteiro, bicama ainda, que ele podia chamar um amigo. Que ela mandou a foto pra mim, gente. Eu vou falar, eu fiquei tão feliz saber que a criança estava dormindo apertada com a mãe numa cama de solteiro. Ele é uma criança, ia crescer, mas a mãe, o incômodo da mãe ali, saber que ia poder dormir bem, realmente me foi tão pouco. As meninas trocaram a cama, mas aquilo, isso exatamente que você falou, é pouco. Mas mexe realmente com a gente. É bom, a hora que você vê ali, você mandou a foto da caminha arrumada, com uma colcha nova. Gente, que felicidade foi receber aquela foto. Foi interessante, porque começou isso mesmo, quando começou, foi com uma bicicleta. Uma bicicleta que uma criança de 6 anos chorava. Não tinha nem muita vulnerabilidade. Era uma família humilde, não trabalhava, mas eles não tinham conseguido comprar uma bicicleta para uma menina de 6, 7 anos que queria uma bicicleta, porque os vizinhos andavam de bicicleta, ela não. E lá me ligaram, Beth, nós precisamos de uma bicicleta. Peguei e pedi no grupo do prédio lá, no WhatsApp do prédio. Alguém tem uma bicicletinha? Porque lá tem muita gente que tem neto, que tem sobrinho. E a criança cresce, perde a bicicleta. Eu falei, eu preciso de uma bicicleta. Aí um lá ligou pra mim e falou assim, Beth, pode comprar a bicicleta? Eu vou dar a bicicleta. Dá o número da sua conta aí que eu vou mandar o dinheiro pra você. Eu falei, não mandei pra mim não, calma. Fui atrás, fiz todo o orçamento. Falei, nossa, 700 conto, porque a menina era muito alta. Ela precisava de uma bicicleta com uma rodinha maior, porque aquela pequenininha não ia dar. Aí eu fui ver uma usada. Falei, nossa, muita coisa, liguei. Falei, amigo, é o seguinte, a bicicleta é tanto, vamos rachar, porque é caro. Ele falou, não vou rachar não, compra nova e eu vou pagar. Aí peguei, fiz todo o trâmite, falei, aí você paga lá pra loja direto. Era uma bicicletaria, falei, faz aí uma nota, fiz tudo. Falei, você manda o dinheiro lá direto na loja, que eu tenho medo dessas coisas. A transparência tem que ser muito, muito claro isso. Você não consegue trabalhar. E aí eu peguei, aí eu fui aquela preocupação, eu tenho muita preocupação com que as pessoas, porque quando a pessoa me doa uma coisa, Rosane, não é minha. Eu sou só a ponte. Sim. É sua para aquela lá que está precisando. Isso a gente tem que ter muita consciência. Eu estou lidando com coisas das pessoas, de outras pessoas. Sim. E é um princípio político, né? É um princípio político. Eu não posso pôr a mão no que é seu e que você está doando para uma terceira pessoa. Fui lá, fotografei a loja, fotografei pondo a bicicleta no carro, fotografei pondo a bicicleta. Fui lá na criança, falei, você quer ir entregar? Ele falou, não tenho tempo, pode entregar. Fui lá, filmei a criança, fiz a menina agradecer ele. E mandei para ele aquilo. E aquilo mexeu demais com ele. Ele mandou um áudio
agradecendo, tal, que achou. Daí eu mandei um áudio agradecendo. Falei, muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Ele falou, olha, você realizou um sonho meu. Eu passei pelo mesmo problema, mas ninguém me deu a bicicleta. Então ele falou, o que eu fiz foi uma cura para mim. Olha ela que chora, olha aonde vai a coisa. Então, por isso que eu falo. Segundo caso, só para a gente terminar esse pensamento meu. Uma amiga minha de Santos, amiga, muito tempo eu já não estava em contato direto com ela, ela foi embora para Santos, a gente teve na mocidade, não tinha muito contato, e depois a gente se afastou, e só rede social, muito pouco. Ela ligou e falou assim, Beth, eu vou mandar um Pix para você comprar leite. Eu falei, nossa, não acredito, daí de Santos, mulher. Não, eu quero te ajudar, eu vou mandar um Pix para você comprar leite. E mandou o Pix para mim. Aí eu recebi, comprei o leite e fiz um post, brinquei, porque ela é santista roxa, mas roxa, de se matar por causa do peixe. Aí eu brinquei com ela, né, falei, olha, Pix internacional, diretamente do peixe, e comecei a brincar, fiz o agradecimento e mostrei para ela a entrega do leite. Dali um mês ela mandou para mim, te amo mais que a vida, fez assim para mim. Falei, nossa, declaração de amor, né? Ela falou que aquilo mexeu tanto com ela, que a mãe dela, que havia morrido há muito pouco tempo, a mãe dela fazia muito artesanato para orfanatos em Santos. Fazia uns guardanapinhos com fuxico, bordava. E ela falou que aquilo levou ela a mexer naquelas coisas da mãe dela. Porque aquilo acendeu, ela associou com o que a mãe dela fazia, ela foi até as coisas da mãe, ela falou que foi uma aproximação absurda que ela teve com a mãe, que ela não tinha tido ainda nessa questão pegou todos aqueles guardanapos que já estavam prontos, entregou e montou um grupo para continuar fazendo para ajudar os orfanatos. Então, para mim, a maior finalidade do Luzeiro é isso. Eu provoquei numa amiga lá em Santos o altruísmo, a ajuda e a doação. Porque para mim é isso que eu quero do Luzeiro. Não precisa mandar para o Luzeiro, não. Vai fazer. Eu falo, passa. A minha faxineira vem com uma caixinha de leite. Vê envergonhada com a caixinha de leite. Oh, eu queria tanto ajudar. Mas é isso aqui que eu posso comprar. Eu achei aquilo lindo. Sim. É o que ela pode... Se cada um desse você já pensou quanto arrecadaria? Exatamente. Então, é muito mais profundo. Às vezes as pessoas acham, não, fulano mandou 100 cesta básica, eu posso comprar um pacote de arroz, não vai ajudar? Lógico que vai. Olha, é interessante. Quando eu falo que passa pelo coração, são essas experiências. A pessoa cisma. E ela doa mesmo. Não é aquilo que está sobrando, não. Tem o que está sobrando, ótimo, pode mandar. É em bom estado, tá aqui, mas tem algumas coisas... porque tem muita gente parada, roupa parada em casa que não usa, e tem gente precisando. Mas tem algumas coisas tem que fazer esse exercício. A pessoa toca, né, nela e ela liga. Olha, eu tenho isso. Eu quero ajudar. Então você vê que a pessoa, ele quer ajudar, não é nem aquele material, é o ato de doar. Não é nem o que ele está doando. Rosiane, já tem uma pessoa exatamente precisando daquilo. É impressionante o que a gente vive. É onde acontece a libertação, né? Exatamente. Beth, adorei. Eu também. A gente nem vê a hora passar. Não vê, verdade. Então, pra gente encerrar, eu queria fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Nossa, Senhor, você quer me matar? Que eu falo uma palavra, você fala outra. Solidariedade. Está dentro do ser humano. Ele tem que encontrar. Propósito. Propósito é a missão da vida da gente é encontrar esse propósito. Aliás, hoje em dia todo mundo é em busca do propósito. Fala, você não tem que buscar o propósito já está aí dentro de você. Isso. Tá, mas precisa achar ele, tem muita gente. Ser feliz é? Ser feliz... Ai, Rosiane, é
é um sentimento, né, que você encontra no outro. Olha lá que bonito. Porque às vezes fala que você quer ser feliz não só pra mim. Não, você encontra no outro. Sua maior qualidade? Minha maior qualidade é... Eu sou teimosa quando eu quero alguma coisa. Eu vou até que eu consiga. Consegui. Eu acho que isso é uma força que me ajuda a construir algumas coisas. E seu maior defeito? Meu maior defeito, eu sou meio reclamona, sabe? Eu fico muito indignada com as coisas, né? E muitas vezes essa indignação é uma sensação de superioridade, né? Então eu estou sempre buscando, né, tentar aceitar. Eu sou muito de justiça, buscar justiça, e Deus está me ensinando muito, e esse trabalho está me ensinando muito. Você não é mais do que ninguém. Sim. Então você faça aquilo que você faça a sua parte. E não tenha, acho que é isso, expectativa. A gente tem muita expectativa no outro. Faça a sua parte e cada um pague o seu preço. Com certeza. Para você, o que é fé? A fé é crer no impossível, né? Mas a minha fé vem de um, né? Eu sou cristã e eu creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. E eu creio no impossível. O que você espera do amanhã? Do amanhã? Ai, Rosiane, minha cabeça pensa 25 coisas ao mesmo tempo. Mulheres. Eu quero ter saúde, eu quero ver os filhos dos meus filhos, né? Já vi um, né? Quero ver mais. Eu quero envelhecer com saúde, eu tenho isso. Eu queria envelhecer, eu quero continuar trabalhando, sabe? Eu quero ter paz, não ausência de problema. Sim. Problemas a gente tem. A paz não é a ausência de problema. Não. A paz, ela vem de uma fé mesmo, né? Uhum. De você se aceitar as coisas como são e poder fazer, né, melhorar a vida das pessoas, melhorar a sua, melhorar o seu entorno, né? Eu acho que isso é uma coisa que traz paz. Ser luz é ser um luzeiro? Ser luz. Também é ser um luzeiro. Ser um luzeiro é ser luz. O luzeiro, ele é mais do que uma luz, né? Ser luz é você enxergar o outro, né? Enxergar o outro e tentar perceber a necessidade e o que ele precisa e para tentar melhorar a vida, né? Do próximo, de qualquer um que seja, mesmo que está bem pertinho ao seu redor, como todos, porque não adianta, eu sempre falo, né? Não adianta eu ir buscar lá na rua o necessitado, e eu tenho aqui dentro da minha casa, né? Minha família, as pessoas que trabalham comigo, né? Quanta gente faz para fora e deixa os de casa, você né? tentar ser exemplo, um exemplo bom. Que a pessoa consiga alguma coisa, fala, nossa, a Beth me ensinou isso, a Beth me ajudou aqui. Isso aqui eu aprendi com ela, eu melhorei. Né? Eu acho que isso é ser luz. Com certeza. Elizabeth por Elizabeth. Rosiane. Todo mundo faz essa cara pra mim quando eu faço isso. Elizabeth por Elizabeth. Meu pai do céu. Como é que eu vou responder isso? Ai, Rô. Você por você mesma. Sabe? As pessoas têm que avaliar, né? A gente não se avalia. A gente não é como você se vê. Como eu me vejo? Uma pessoa que... Vou te ajudar aqui. Me ajuda. Uma pessoa que busca fazer o bem pro próximo, acolher. É assim que eu te vejo. Jane, a gente fala... eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um princípio, e ele é bíblico, eu aprendi desde criança, aprendi isso com meu pai.
O meu pai tinha uma gavetinha lá na casa dele e ele tinha lá as coisinhas. Ninguém saía do portão da casa dele sem nada. Alguma coisa ele fazia. Ou ele dava um pão, ele dava um copo de leite, ele dava um copo de água, um dinheirinho, ele trocava os dinheirinhos e ele ajudava todo mundo ali, né? Então a gente faz não por você e nem pelo outro. A gente procura ser um instrumento das mãos de Deus. Sim. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele sabe o que é preciso. Então, eu procuro ser um instrumento dele, né? Para que ele seja visto, porque ele é o verdadeiro luzeiro, ele é a verdadeira luz. Sim. Então é por ele que a gente faz. Porque se a gente fizer pela gente ou pelo outro, a gente se frustra. Ah, né? com certeza. A gente se frustra, a gente se Sim, porque o ser decepciona, humano se machuca, né? O ser humano é imperfeito e a gente às vezes acaba pondo a expectativa e não é correspondida. A gente entende que nós somos mãos do Criador. Esse é o propósito maior da nossa vida. Ser as mãos dele, né? Adorei. Eu também. Muito obrigada, viu? Agradeço. E você, mais uma vez, não se inscreveu no canal aí, não perde essa oportunidade. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que gosta de ajudar o próximo e não sabe como. Tá aqui um belo exemplo. Semana que vem eu volto. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, querida, mais uma vez. Eu que agradeço, meu amor.